que é a análise de Monte Carlo? A análise de Monte Carlo é o seguinte: imagina que eu tenha um cronograma, uma rede, e para cada uma das atividades nessa rede, eu tenho essas três possibilidades: otimista, esperado, pessimista. O que eu posso fazer no meu cronograma? Eu posso calcular essa média ponderada, essa média PERT, e colocar o valor médio lá no meu cronograma, como a duração. Né? Ou eu posso fazer umas simulações. Né? Imagina que tudo aconteça no valor otimista. Qual é a duração do projeto? Imagina que tudo aconteça no valor pessimista. Qual é a duração do projeto? E no mais provável? E na média por PERT? Né? Legal, aí ficou fácil, porque eu tenho 4 possibilidades. A média PERT, tudo no otimista, tudo no mais provável, tudo no pessimista. Legal. Mas e se eu começar a misturar? Se uma atividade acontece no seu valor otimista, e outra no pessimista, e outra no mais provável? Pois é, já é uma outra combinação. E se eu mudo? Aí é outra combinação. E se eu mudo? É outra combinação. Quem disse que essa atividade aqui, por exemplo, vai durar 3 dias, 4 dias ou 5 dias? 3 é o otimista, 4 é o mais provável, 5 é o pessimista. Legal. Mas espera aí. Pode durar 3,5? Pode durar 3,57? Então, quantos números tem entre 3 e 5? Milhares. Depende de quantas casas depois da vírgula eu quiser simular, né? Opa! Então é por isso que nós precisamos de um computador para fazer essas análises para nós. Então, o que é a simulação de Monte Carlo, né? A ideia é fazer um modelo, que você tem um modelo básico, e você começa a trocar informações nesse modelo e ver o que acontece. Então você tem o cenário atual e você começa a ver outros cenários. Então o método de Monte Carlo é essa ideia. Você começa a jogar números aleatórios nas entradas, dentro do intervalo que você deu ali, e ver o que acontece na saída. Ver o que acontece na saída. E aí esse nome Monte Carlo foi dado pelo cara lá que fez a bomba atômica, porque eles começaram a fazer simulações de possibilidades e chamaram essa técnica de análise de Monte Carlo. Então, a análise de Monte Carlo ela começa a executar o projeto várias vezes. Ela vai rodando e vai distribuir, vai dar uma distribuição estatística das coisas. Essa é a diferença. Quando a gente não faz simulação, a gente tem um modelo chamado determinístico. Você diz, vai ser tanto. Agora, quando você faz Monte Carlo, você tem um modelo probabilístico. Então, essa é a ideia do Monte Carlo, né? Avaliar o projeto inteiro, não uma tarefa, não uma atividade, olhar a coisa toda e conseguir ver se eu consigo, qual a probabilidade de cumprir esse projeto em tal prazo, qual a probabilidade de fazer isso dentro de tal custo. E eu até consigo descobrir outras coisas. Eu consigo descobrir que tem algumas variáveis, por exemplo, na duração, que quando eu mudo a duração dela na simulação, por menor que seja a mudança, isso afeta a duração total do projeto. Quer dizer o quê? Essa variável está no caminho crítico. Que qualquer mudança nela afeta a duração. Ao passo que tem outras atividades que, quando eu mudo a duração delas, não afeta o resultado final. Por quê? Porque ela tem folga. E aí eu mudo e não afeta. Mudo e não afeta. De repente eu mudo e muda a duração total. Acabou a folga. Descobri o tamanho da folga por simulação. Por simulação. Então essa é a ideia do Monte Carlo. Da gente poder fazer algumas análises melhores, tanto para custo quanto para prazo, do nosso projeto. Então o que a gente faz? A gente pega o projeto, por exemplo, para pensar em cronograma. A gente decompõe e faz as atividades. E aí eu vejo, será que todas as atividades vão ter que ser simuladas? Todas elas têm variações, durações diferentes, ou só algumas que eu quero? Você pode ver quais as atividades que você quer trocar, simular. E você pode simular o quê? Pode simular a variação do custo,
e ou a variação da duração, do prazo, né? E aí você coloca essas informações no sistema. Também tem uma opção de ver se existe uma correlação entre elas. Correlação é o seguinte, você pode informar no Monte Carlo o seguinte, olha, se tal atividade atingir um valor, a outra não pode passar de tal valor, né? Existe uma relação. E aí você manda rodar. O que vai sair como resultado? O resultado é esse gráfico acumulado, onde você consegue descobrir o mínimo, o máximo, e você consegue achar qualquer valor ali. Eu posso pegar uma variável e ver como essa variável muda no tempo, né? O mais comum é usar o esquema do PERT, que a variável, que a atividade, tem 3 possibilidades de valores, um otimista, um pessimista, o mais provável, né, numa distribuição triangular ou normal. Agora, eu posso descobrir que a variável nunca muda no tempo, que é uniforme, ou seja, ela não altera. Ou eu posso saber como é que a variável evolui, como é que a variável muda. Eu posso ter, umas coisas um pouco mais complicadas, mas eu posso saber como é que isso vai mudar no tempo. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas só para dizer que essas variáveis podem mudar.